Beleza, pessoal, nós estamos aqui agora com o nosso irmão Clênio. Ele é membro da Igreja Uniedas da aldeia Olho d'Água. Clênio também faz parte da Federação das Mocidades da Uniedas. Tem sido parceiro, uma bênção na vida da federação, na minha vida também. Eu quero primeiramente agradecer o Clênio pela disponibilidade, né? Logo que a gente já conversamos, ele já se dispôs a estar aqui. E ele vai falar um pouquinho da vida dele também, da sua experiência, do seu testemunho, né? Então, o Som Podcast é isso, é testemunho. Nós vamos trazendo a vida das pessoas para trazer fé, para trazer esperança, para trazer fortalecimento à vida dos jovens, né? Então, nessa tarde aqui, começo de noite, nós estamos falando com o nosso irmão Clênio, né? Que é lá da Igreja Uniedas do Olho não sei se é do Olho d'Água, da Olho d'Água, acho que é Olho d'Água, não vou falar Olho d'Água, sem doce, Olho d'Água. Então, Clênio, nesse momento queria agradecer você e pedir você se apresentar para os nossos jovens aí da Missão Indígena Unidas. Olá, Tandil, lá na nossa juventude da Missão Unidas. Meu nome é Clênio Reginaldo França Dias. Atualmente nós estamos no Pastor Oswaldo, na Igreja Unidas de Olho d'Água. Nós fazemos parte do Ministério de Louvor, né? Eu estou no Ministério de Louvor e nós fomos convidados para estarmos auxiliando nessa área aqui na Igreja Unidas de Olho d'Água, né? Nós estamos auxiliando, na verdade somos lá da primeira Igreja Unidas de Água Azul, mas nós recebemos um chamado para estarmos auxiliando na área do louvor aqui na Olho d'Água, né? Com o propósito ainda de levantarmos, de estruturarmos ainda o Ministério de Louvor local e assim a gente continuar a nossa obra, também não só na nossa igreja, mas também fora dela. Que legal. Clênio, a gente sempre tem falado aqui, assim, eu sempre gosto de trazer para a juventude, né, a vida, né, o testemunho de jovens, né, porque o Clênio é um jovem ainda, né, igual o pastor Wenner, o Josiel, todos nós somos jovens ainda, né, então nós somos juventude, nós estamos aqui como juventude, né, mas eu queria que o Clênio contasse um pouquinho da sua experiência, né, da sua conversão, do seu chamado, né. Pra quem não sabe, eu conheço o Clênio lá do IBCB, quando a gente morava lá, né, Clênio? Todo mundo era aquele pichotinho, né? Todo mundo pichotinho lá no IBCB. Então o Clênio morava lá também, eu morei também no IBCB. Pra quem não sabe, eu morei mais de 10 anos no IBCB. O Clênio também morou um tempo lá, quando era criança. Nossos pais estudavam, né, e participavam do IBCB ali, né? Então, Clênio, como é que foi a sua experiência? Como é que foi seu crescimento? Fala um pouquinho também, Clênio, que é neto do grande pastor missionário Sisto, correto? Sisto, né? Pastor Sisto França, né? Um missionário que teve uma vida entrega na obra missionária, um homem que marcou história na Missão Indígena Uniedas também, né? Então, Clênio, fala um pouquinho da sua vida, do seu chamado, da sua igreja, até os dias de hoje, onde você faz parte do quadro de membros da Igreja Unidas do Olho d'Água. Então, para mim, assim, falar um pouco daquilo que nós temos vivido diante da presença de Deus é bastante gratificante para mim, né? Porque eu tenho duas linhas e dos dois lados, né, que eu procuro me espelhar, né? Que aí, como o Tandy disse, meu avô Sisto, que foi um grande missionário. Eu tenho no lado da minha mãe o meu avô Estevão, que é um ancião da primeira Igreja Unidas de Água Azul. E aí eu ficava pensando, falei, mas e agora? O que eu vou fazer, né? Até o meu atual pastor hoje, Oswaldo, ele sempre me cobrava. Ele falou, será que nós vamos ter um futuro pregador Sisto, um futuro Estevão? E ficava me cobrando toda vez que ele me via, né? E eu não me via nesse papel aí, né? Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou chegar pelo menos a 1%, 2% desses dois grandes homens que se tornaram exemplo e são exemplo para a nossa missão, para nossas igrejas? E assim, lá em 99, quando a gente estava em Rondonópolis ainda, quando a minha mãe conversou comigo, né, eu tinha 12 anos, aí lá nós tínhamos o ancião Antônio
senhor Antônio Jorge, que tomava conta da igreja, né, que é lá na aldeia lá no norte, agora com o pastor Sirene. E aí um dia ele chamou e falou: ó, quem dos jovens vão querer batizar, né? E, moleque ainda, mas minha mãe sempre orava conosco, né? E falava: não, é uma decisão de vocês, não é eu mais, ela falava, né? Não é eu, não é uma decisão, não é decisão minha, não é eu que vou levar vocês. Vocês vão ter um encontro com Deus e a partir daí é você e ele, não é mais eu, não é a mamãe mais. Então nós tomamos a decisão, eu me batizei naquele ano e, e logo nós retornamos para Água Azul e para continuarmos, a minha mãe resolveu retornar para Água Azul, não acompanhar mais o povo ali que ficou para o norte, né? E assim, eu tinha um grande desejo de poder participar dos trabalhos da igreja, né? Assim, de pequeno eu já começava a ver o professor Leonardo com uma guitarra vermelha lá na Água Azul fazendo todo aquele louvor, né? Então eu ficava admirando aquilo. Aí um dia eu falei para minha mãe: um dia eu quero estar lá nesse lugar. Será que eu posso estar lá? Será que eu vou estar lá? Então, aquilo eu queria ficar por perto. Então, tudo que eu podia aprender, eu estava ali por perto no meio deles. Tava o Antonino, Alvanei, Oséias e muitos outros que já faziam parte desse ministério de louvor, né? Então, era algo que eu queria muito. Aí, no decorrer dos anos, esses irmãos foram saindo da igreja, né? Foram saindo da igreja, foram para outros lugares, outros a busca de empregos, a faculdade mesmo, né? O último que ficou, eu lembro que foi o pastor Ener, né? Que era o ministério de louvor. Aí o pastor Ener saiu para estudar em Dourados. E aí sobrou só eu, não tinha mais. E aí, eu lembro que o primeiro dia que o professor Leonardo falou: ó, vai ter que ser você agora. É você agora. Mas eu ficava ali sempre querendo aprender algo com eles. E eu lembro ainda que eu fui cantar a primeira música no louvor, não conseguia entrar na nota, não dava certo. Então eu falei: nossa, agora sim. E aí eu lembro que juntei eu, meu irmão, Gessé, todos começando. Meu irmão, que tinha mais ou menos um pouquinho já pegado contrabaixo. Aí peguei o meu primo que chama Denner. Vamos montar uma banda então, vamos montar. Só que a gente sabia, eles só sabiam tocar uma música. Eles só sabiam tocar uma música. Sabiam tocar só uma música. E eu também decorava só aquela música. Então a igreja já estava cansada de ouvir. Todo domingo era a mesma música. A única coisa que a gente sabia, né? Mas a gente não desistiu. A gente não desistiu. Eu lembro até hoje, o Enoch lembra até hoje ainda, que novidade era a bateria chegar nas nossas igrejas, né? A bateria chegar nas nossas igrejas. Então, para nossos anciões, sim, não era muito bom aquela barulheira, né? Então, a gente, para aprender, então, para os meninos aprender, que meu avô Estevão, que cuidava da igreja, a gente queria ensaiar. Mas aí não dava para ensaiar, porque fazia muito barulho, né? A gente não sabia, batia de qualquer jeito, né? Que jeito que dava. Mas aí, eu me lembro, eu falo com os meninos, com o Gessé, eu falo pro Matheus, que agora ele também tá fazendo parte do Ministério de Louvor, também tá lá na Água Azul, né? Mas eu falava pra eles: não desiste não, garotada. Eu falo aqui pros meninos aqui na Olho da Água, né? Todo começo é assim mesmo, não tem segredo as coisas, mas a gente tem que fazer com dedicação, fazer tudo isso com dedicação para Deus, porque se nós fizermos isso, nós não estamos fazendo para as pessoas, né? Não estamos fazendo para agradar pessoas, mas é um ministério que Deus ele tem colocado nas nossas mãos para que a gente possa preparar os corações e levar realmente ao encontro com Deus. Então é algo que nós temos que buscar, principalmente vivenciarmos aquilo que nós estamos anunciando, que é uma preocupação que eu tenho com a minha vida. Eu falo para eles, né? Sim, eu estou cantando, mas eu tenho que viver aquilo que eu estou cantando também. Então é uma preocupação que eu tenho. Mas diante de todas essas situações nesse ministério, Deus ele me incomodou bastante há alguns anos atrás, de me estar também me preparando para estar
também levando a palavra dele, né? Como eu disse lá, já havia uma cobrança antes lá de, será que nós vamos ter um outro missionário, um outro pastor que vai estar assumindo, assim que eles já estão, meu avô já partiu, né? O meu avô Cisto, meu avô Estevão, agora devido à sua saúde, mas é um grande servo de Deus ainda que busca. Mas e aí, eu vou assumir esse papel? Estou preparado para assumir esse papel? Então eu busquei de Deus, a vida também do pastor Lourenço, que me auxiliou. Eu fiz um ano no seminário Palavra da Vida. Lá foi uma grande experiência para mim. Mas antes de mim chegar lá, eu tive um encontro com Deus, porque hoje a nossa juventude, hoje nós estamos buscando muito aquela conhecimento científico, né? Buscando muito, porque hoje nós precisamos muito mais do financeiro. Então a minha visão era isso primeiro, né? Falei, não, eu quero formar, ter uma condição, depois se eu tiver uma condição aí que eu vou buscar ajudar dentro do propósito de Deus. Mas aí eu me lembro uma vez que o professor Wes, né, cobrando muito de nós mesmo, na nossa juventude, na atualidade, de que nós buscássemos, em primeiro lugar, ter uma base bíblica bem fundamentada, para que a gente pudesse depois estarmos prontos a enfrentar as coisas deste mundo. Então, muitas vezes nós estamos buscando lá primeiro do que estamos com essa base aqui bem fortalecida, né? Então eu busquei muito isso, mas diante dessas situações a gente também enfrenta algumas lutas com o nosso próprio eu, né? O eu querendo fazer outra coisa. Eu gosto de levar sempre uma palavra que o pastor Alberto me disse quando ele chamou para vir aqui para o Olho d'Água. Ele não gostava de dizer disciplina, ele falava perda de privilégio, né? Porque servir a Deus é privilégio. Nós perdemos privilégios em poder estarmos ali. E aí ele falou para mim, Clênio, resolve a sua situação, nos auxilia aqui. Então, para mim viver, eu falei, isso não serve mais para mim. Isso não serve mais para mim. Eu não quero viver com essa responsabilidade dentro de mim, comigo, com a minha família. Mas Deus, ele me chamou de uma forma, me cobrou de uma forma mais dolorosa, né? Hoje eu e minha esposa, nós falamos para as pessoas, para os casais jovens a gente tem abertura de conversar com muitos casais, né? Nós temos muitos casais jovens dentro das nossas igrejas, e dizendo assim, não deixe chegar a esse ponto, não deixe chegar a esse ponto. Em 2012 nós tivemos a nossa filha, a Aline, e a minha esposa ainda não convertida, e eu também já não estava no ministério, não queria participar mais, não ia aos cultos nas igrejas, mas eu vivia só para o trabalho, falando, não, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho que trabalhar. E aí minha filha nasceu, ela ficou uma semana mais ou menos aqui com meu pai, né? E aí ela retornou comigo. Eu estava morando em Cidrolândia, trabalhando no frigorífico de aves, né, na JBS. E aí ela voltou para ficar comigo em casa. Morava em Cidrolândia. Só que a minha filha, ela dormia bem durante o dia. Mas às noites a gente não dormia. Eu passava a noite em claro. E eu trabalhava das 3 da manhã até ao meio-dia. Meio-dia eu chegava em casa. Então, naquelas primeiras semanas foi muito difícil, porque eu não dormia, eu não conseguia dormir, porque eu tinha que cuidar dela. Minha esposa tinha feito cesariana, então eu tinha que fazer as coisas, ajudar ela, para ela não fazer força, nada. Mas a gente não conseguia dormir à noite. A gente levava no médico, a gente não via solução nenhuma. Voltávamos com medicamentos, nada, é cólica, que é uma coisa de criança que sempre as pessoas colocam, desculpa nisso, né? Colocam falando, não, sempre é cólica, toma cuidado com a cólica. Então tudo isso a gente tomava cuidado. Mas a gente um casal novo também, sem experiência alguma tendo uma criança, mas
é, há uma coisa que faltava em nós, há uma coisa que faltava em nós. E esse alguém que faltava em nós era Cristo. Então, nós não havíamos atentado para esse detalhe importante que nós tínhamos dentro da nossa família, ali construída. Então, um certo dia uma vizinha chamou minha esposa e falou: eu vou lá num pastor e ele vai orar por nós hoje. E exatamente nesse dia, a minha esposa vestiu toda a minha filha de branco. Ela estava num vestido branco, toda de branco. E aí ela falou para mim: eu vou ali na vizinha. Mas ela nem sabia que naquele dia a vizinha ia nesse pastor orar. E ela falou: dorme um pouco, porque ela sabia que eu não tinha dormido durante alguns dias. Não conseguimos dormir por causa da nossa filha. E aí ela falou: dorme um pouco que eu vou lá. E eu peguei no sono e dormi mesmo naquela tarde. E aí eu só acordei quando ela chegou em casa chorando. E ela falou para mim: a partir de hoje eu creio que existe um Deus realmente. E eu quero servir esse Deus. E eu não sabia nada. Ela só pegou e me entregou a minha filha nas minhas mãos. E eu comecei a louvar a Deus, né? E agradecer. Falei: Deus, eu não quero. Eu sei que eu tenho descansado, eu sei que eu tenho me acomodado diante dessas situações, mas a partir daqui eu quero agradecer ao Senhor Jesus, né? E assim comecei a cantar: te louvarei, né? Não importam as circunstâncias. Então a minha esposa tinha ido nesse pastor, o pastor, quando ela entrou na porta, falou para ela: você veio no momento e na hora certa, vocês estavam prontos a perder a sua filha. Então eu sei que ela não dorme alguns dias, vocês não dormem com ela alguns dias, eu sei aonde que as dores, mas a partir de hoje ela recebe a cura. Então nós não sabíamos em que situações nós estávamos. Eu só tinha a plena convicção de que era Deus que estava falando conosco naquele dia. E a partir daí, então, nós abraçamos com todas as nossas forças esse ministério que Deus tem confiado a nós. Então, nós temos buscado abraçar essa causa, seja qual for, né? Eu mesmo tenho auxiliado muito a nossa igreja, auxiliado num som, porque nós temos grandes coisas para fazer para o Senhor Jesus. Então, assim, eu falo para casais, eu falo para a juventude, para todos: não deixe chegar esse momento que Deus cobre de você, de uma forma mais dolorida, de algo que você ama muito. Então, hoje a minha filha, ela tem sido bênção e tem sido uma menina de oração, que sempre ela busca, ela fala: temos que orar, temos que fazer aquilo. Então muitas vezes é ela que tem puxado a nossa orelha, né? É ela que tem nos orientado a buscar dentro do propósito de Deus. Então, diante de tudo isso, assim, eu me vejo como algo que Deus ele tem muito a realizar sobre as nossas vidas, né? Nesse desafio que ele entregou nas nossas mãos, né? Eu tenho buscado muito, não tem sido fácil mesmo na juventude. Um ano atrás eu conversei com o meu pastor, conversei com a minha liderança numa assembleia e falei: não quero nada esse ano. Falei: eu não quero nada, não quero participar do louvor, não quero ser... Porque tudo que sempre foi na igreja, eu sempre coloquei à disposição. Não, eu falava: eu Clênio, eu não estou à disposição, é a assembleia que decide, se vocês quiserem, eu estou aqui à disposição. Então teve um ano que eu falei: não quero estar participando de nada. Mas aí eu ouvindo de novo, sentei, conversei com o nosso pastor presidente, pastor Jader, diante das situações que nós estamos enfrentamos todos os dias de nossas vidas, mas nós continuamos firmes dentro do propósito de Deus. Eu falei: eu não posso deixar uma brecha, não podemos deixar uma brecha para que o inimigo possa também aproveitar desse momento
nós deixamos, né? Então nós estamos fortalecidos dentro desse propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Então eu queria dizer assim a toda a nossa juventude, a nossa missão, ou a juventude em geral, para que a gente possa ter uma vida totalmente voltada para Deus, né? Totalmente voltada para Deus. Eu sei que diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, diante da tecnologia que tá na palma das nossas mãos, né? Então nós não tínhamos tudo isso, né? Eu converso com o menino que está aqui conosco no louvor agora, com as meninas que estão começando agora também. Lembrando de algumas ações que nós já fizemos, né? De que o inimigo tentou de tantas formas, mas nós conseguimos realizar todas essas coisas, mas entregando tudo dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. E assim, que nada venha abalar a vossa fé, né? Porque fazer o trabalho de Deus, ele é bem gratificante, né? Ele é bem recompensador. Então, todos os dias nós temos algo a vencermos, né? Todos os dias nós temos algo a vencer. E eu tenho me colocado à disposição dentro disso, né? Eu converso com as pessoas, ela é cristã ou não, porque assim, as pessoas estão sempre olhando as nossas vidas, né? Eu falo para minha esposa, assim, ela tem, assim, a família dela não é na sua totalidade cristã, né? Eles são muito da área católica, voltados às festas mundanas, né? Então nós temos buscado de Deus. Eu falo assim, nós temos um grande ministério aqui ainda, minha esposa. Assim, eu tenho um grande desejo, minha família, nós oramos, nós intercedemos muito, nós queremos sim ir para o campo. Falei, mas o campo ainda está sendo aqui a nossa casa, a nossa família, a sua família, e assim nós alcançarmos para que o evangelho possa chegar até essas pessoas, que elas possam ser impactadas e receber assim como você recebeu, como a sua irmã recebeu, como outras pessoas, seus irmãos receberam isso, e reconheceram de que Deus, ele é grandioso, de que Deus é ele que está acima de todas as coisas. Então, se nós temos o que temos, é porque ele nos deu. Então, se ele nos deu capacidade hoje para que nós pudéssemos estarmos dentro desse ministério, então ele vai nos capacitar a cada dia. Então é algo que a gente tem relutado bastante, porque ela também se preocupa com isso, mas eu não tenho nenhuma base, eu não sei como. Então a gente busca juntos, a gente ora junto, a gente chora junto, para que Deus ele possa nos abençoar e nos fortalecer a cada dia. Então nós temos muito a fazer na nossa juventude da Missão Unidas, do pessoal que acompanham, da galera que sempre acompanha aí, né, o nosso som, que é um dos propósitos que nós temos, né, como federação, né, de levarmos a nossa juventude ao real encontro com Deus, para que eles possam estar ingressados realmente dentro desse propósito. E é uma coisa que eu tenho falado sempre com os nossos pastores, com nossos irmãos, a nossa liderança, de que os nossos anciões eles já estão descansando, já estão então, e aí quem deve tomar o cajado agora, né? Está entregue a nós, a autoconfiança está em nós, e para que essa palavra chegue com o mesmo impacto à geração vindoura, a geração dos meus filhos, dos meus netos, isso depende de nós, vai depender de nós. Então para que ela possa chegar com esse mesmo impacto, dessa mesma força, do jeito que ela chegou até nós, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação que eles tiveram, isso depende de nós. E é por isso que eu tenho me preocupado, e é por isso que eu tenho me pautado diante de tudo isso que tem a oferecer às nossas vidas, né? Diante de todas essas situações que nós estamos enfrentando, mas estamos sempre fortes, fortalecidos dentro do propósito de Deus. Então, eu gostaria de deixarmos a nossa juventude um pouquinho daquilo que eu vivi. Então eu gosto de falar um pouco daquilo que Deus ele tem demonstrado diante de mim, né?
quando eu falo para os irmãos, eu vou levar uma palavra na igreja, eu não gosto de falar nada daquilo que ainda eu não passei uma experiência com Deus, né? Então eu demonstro aquilo que eu, a cada dia eu vivo com Ele. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho algo a oferecer, é porque Ele me concedeu. E se Ele me concedeu, eu posso passar a outros, né? Eu posso passar a outros esse amor, esse perdão, essa vida. Não é uma vida qualquer, eu gosto sempre de dizer para a igreja, não é uma vida qualquer que Deus nos deu, uma vida em abundância, uma vida eterna. Então isso não cabe só a nós, né? Nós temos que passarmos a muitos outros. Tem muitas outras pessoas, muitos jovens necessitando dessa palavra viva que chega com tanto impacto, que chega com tanto amor para nossas vidas. E que esse seja o nosso papel como jovens e que seja o nosso papel como igrejas vivas do Senhor Jesus. Que essa palavra continue com tanta força, com tanta dedicação nossa, que possa chegar a muitas outras gerações. E que eles possam usufruir de tudo isso que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo algo bom, de qualidade, e aquilo que nós recebemos lá atrás, né? E aquilo que nós recebemos lá atrás. Porque eu gosto sempre de lembrar, eu falo para as crianças, para os jovens da minha igreja, né? Eu lembro de uma vez que eu cheguei na casa do meu avô, eu acho que era na semana da criança, ainda eu e meu irmão, e tava aquela moda do carrinho de controle remoto, né? Então, meu avô não tinha condições, meu pai não tinha condições, meus pais não tinham condições de comprar um carrinho. E aí, nós, criança, ele quer porque quer, né? Então nós queríamos. E aí, na simplicidade, na fé do meu avô Cícero, ele chegou e sentou com nós. Netinho, vamos aqui, vamos sentar. Nós não temos condições agora, mas Deus, ele vai dar providência. Vamos orar. Eu me lembro que chegou 2 caixas na casa dele, e eram exatamente aquilo que nós queríamos. Eram 2 carrinhos com controles remotos e com 2 caixas daquelas baterias 9 volts, né? Uhum. Então nós... E aí eu esses dias falando com os irmãos, né, eu falei, então a gente vê a experiência e a fé que eles mantinham, né? Falei com uma coisa simples talvez para nós, para os olhos humanos, mas para ver a fidelidade de um servo de Deus. Então hoje a gente fica reclamando de tantas outras coisas, né? Hoje nós temos aí essa tecnologia que nós estamos usando, tantas formas de nós demonstrarmos essa fidelidade que nós temos com Deus, e muito mais dele para conosco, né? Então nós temos que demonstrarmos isso todos os dias. Cantarmos, anunciarmos, pregarmos, escrevermos palavras, colocarmos um versículo aí nas nossas redes sociais, né? Falarmos um pouco daquilo que Deus ele tem proposto a nós, assim como o Tandi está fazendo aí nesse momento, né? De nós trocarmos experiências, de falarmos um pouco daquilo que Deus ele tem proposto a nossas vidas. Então nós temos meios, nós temos mecanismos, nós só não fazemos porque nós não queremos. Então, se nós quisermos, fazemos isso. Hoje nós temos ferramentas. Imagine lá atrás os nossos anciões, né? Se eles tivessem tudo isso nas suas mãos. Eu acho que eles faziam muito mais barulho do que nós fazemos. Então nós temos muito para fazer, e nós temos ferramentas, diversidade de ferramentas, diversas ferramentas, e que precisam ser utilizadas para o reino de Deus. Amém. Interessante que você falou isso, Cleide. Eu estava conversando com o pastor Jonas esse tempo atrás, né? Ele estava falando, ele falou assim, eu fiquei assustado porque eu fui fazer a obra, fui visitar uma igreja lá, e nós somos de van, e a van tinha ar-condicionado. Nós chegamos lá, estava um hotel esperando para nós, um hotel com ar-condicionado. Nós dormimos lá nas camas. Na nossa época, na época dos nossos pais, nossos avós, não. Nós íamos de pau de arara, todo mundo em cima da caminhonete, segurando aquele negócio lá, tomando poeira na cara daquilo lá. E muitas vezes nós não tínhamos onde parar, então a gente parava no meio da estrada, fazia comida no meio da estrada. Tinha dia que ele contou uma vez que tava o pastor Jair também, meu avô Jair, e acabou a comida, não tinha comida mais. Acabou a comida, não tinha o que comer. Aí o pastor Jair entrou dentro de uma fazenda, foi lá, conversou com
um fazendeiro, né? Aí ele veio com queijo, ele veio com comida, com carne seca, ele veio com um monte de coisa para comer. Aí Deus abençoou eles continuaram a viagem assim, né? Então você vê que como e o que você falou, Clênio, tem uma verdade tão profunda, né? Se eles tivessem as ferramentas que nós temos hoje, o que esses homens não tinham feito, não estariam fazendo? Eles estavam abalando todo mundo já, o mundo inteiro estava sendo abalado por eles, né? Porque é o que você falou mesmo, muito interessante o que você disse aí. Clênio, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência como líder jovem, como que você trabalhou na juventude não sei se era da Água Azul ou do Olho d'Água, como é que você trabalhou lá? Como é que era o trabalho seu aí na liderança dos jovens, cuidando deles? Quais as estratégias que você usou antes da pandemia e também agora durante a pandemia? Como que a igreja está tratando a juventude? Então, uma experiência muito boa que eu tenho com a juventude é de nós termos um canal aberto com eles, né? Um diálogo que eu tenho com eles, né? Assim, na Água Azul eu tive uma experiência bem pouca, mas eu trabalhei bastante mais como professor deles, né? Na classe de EBD. Mas eu lá na Água Azul eu tinha bastante um diálogo com eles, né? E é algo que eu me cobro bastante, né? De ter tempo também para nossa juventude, né? Com a correria do dia a dia a gente não tem tempo, talvez. A gente não para conversar. É algo que eu tenho cobrado muito das nossas lideranças aqui, de a gente ter tempo, de conversarmos, de ter uma roda de conversa. Discutimos diversidade de assuntos, né? Diversos assuntos, porque hoje eles estão sendo bombardeados por várias ações, né? Aquilo que a mídia, que algo vai falando, e se a gente não tratar isso dentro das nossas igrejas, eles acabam se esquivando para outros caminhos, né? Então eu tenho essa total liberdade com eles. Aqui na Olho d'Água também, quando eu vim para cá, a gente conversava bastante, a gente brinca bastante, mas a gente tem um tempo também que a gente busque dentro da palavra de Deus, né? A gente busca um ensinamento com eles, né? E algo que, assim, que no Olho d'Água, assim, que eu tenho bastante admiração com eles, porque é um pessoal, assim, que eles não são muitos, mas faz muito barulho. É um pessoal que gosta do movimento, gosta das coisas. A gente vai fazer, eles vêm na sua totalidade, falam, vamos fazer. E aí, quando eles querem fazer realmente, a gente faz com toda dedicação. Mesmo eu falo para eles, não é o número, talvez, que a gente possa ter, mas é algo que a gente tem de tão precioso, que é a dedicação de vocês. Vocês sabem, vocês têm potencial, eu sempre falo para eles, né? Vocês têm muito potencial para fazer para Deus. E é algo que eu tenho tirado um pouquinho de tempo para eles, né? Nesses dias, né? Nesses últimos dias, nesse momento agora de pandemia, né? Assim, eu trabalhei com poucos, né? Com poucos aqui, com algumas famílias. Buscava são atividades, né? Que eu fazia final de semana com eles. Pegava um sábado, a gente fazia uma doações, fazia um almoço, fazia uma gincana bíblica com eles, porque falar para eles, o que nós temos que ter base realmente é a base bíblica, e isso é importante para nós, isso é importante para vocês. Então havia muitos jovens que estavam já distanciados, descansados, mas que retornaram na casa de Deus. Incentivei eles bastante na área do louvor. Fiz um festival entre famílias, né, com um prêmio bem simbólico mesmo com eles, mas eles gostaram, soltaram a voz. Falei, eu vou dar uma semana. Vou dar uma semana para vocês. Eu vou trazer dois jurados aqui, que não vai ser eu, porque senão vão falar, vai escolher tal. Eu vou trazer dois amigos que vão estar sendo jurados. Então, comprei uma lembrancinha, eu e minha esposa. Aí nós vamos fazer. Fizemos um palco, luz, tudo para eles, né? Arrumamos um som legal. E aí eles gostaram bastante, eles se desafiaram. Primeiro ainda eles não sabem tocar alguns instrumentos, né? Porque só tá eu e meu irmão agora, meu irmão que é mais dado do instrumento, e ele trabalha, e um dia sim, um dia não, mas ele está auxiliando eles dentro dessa área. Aí nós incentivamos, dimos uma semana para eles, uma semana no playback
E eles achavam muito difícil, né? Muito difícil de cantar, porque no playback é difícil, tem que ter todo o tempo, você perdeu o tempo, já foi, né? Então, para mim mesmo, até para mim mesmo, eu falei, eu não encaro o playback, porque senão, agora quando eu começo, o instrumentista tem que ir atrás de mim, aí tá certo. Agora no playback não tem como. Até eles falavam, me dá mais uma semana, mais 2 dias. Mas é um pessoal que hoje estão cantando até hoje, querem cantar, querem estar no ministério, nem eu sabia que eu tinha esse talento, são vozes que a gente estava perdendo ali, mas que estão dedicados ao ouvir a palavra de Deus. Jovens que estavam prontos à liderança, chamei esses jovens, vem aqui, vão estar conosco aqui, vocês têm um grande papel. Eu falei, é uma coisa que eu falo sempre para vocês, vocês têm potencial para servir a Deus. Talvez você não vai no Ministério do Louvor, você vai liderar, você vai pregar. O pastor Erosvaldo deu um curso de homilética para uns grupos aqui na nossa igreja, né? Como a gente não podia ter esse momento dos cultos, então ele dividiu por famílias, por grupos, né? E ele deu um cursinho aqui, umas 2 semanas de homilética, para que eles possam pregar também na igreja, né? Então muitos deles já se destacaram e estão trazendo a palavra nos nossos cultos. Então, quando a gente faz um momento de oração, algo, a gente fala para ele, dá para você trazer a palavra hoje. Então muitos deles já se destacaram. Então eu achei bastante importante isso, de nós o que nós viemos trabalharmos e continuarmos trabalhando isso agora, quando nós retornarmos para nossos cultos normais nas nossas igrejas, né, nossas atividades normais. Então, tem sido algo bem importante, de grande crescimento para nós. Nós estamos, como eu disse, esse momento de pandemia, sei que serviu também, foi doloroso, mas serviu também para que nós pudéssemos fortalecer as nossas igrejas. Estamos fortalecidos e assim crescemos juntos, né? Crescemos juntos. A nossa juventude está crescendo. Eu sei que ainda precisamos muitas coisas, detalharmos muitas coisas, trabalharmos algo, lapidarmos eles, né? Para que eles possam chegar assim, com o coração voltado ao trabalho de Deus, né? Mas isso depende de nós também como líderes, né? Como líderes, estamos sempre à frente, né? Eu me lembro de uma palavra de um pastor. Ele falou eu formei na melhor escola bíblica, né? E eu queria chegar lá. Eu falei, vou comandar, só vou chegar na igreja para comandar, né, pai? E aí ele falou, chegou lá e o pastor titular da igreja falou para ele, vem aqui agora. E aí eles foram pro banheiro masculino, né? E iam brilhar o vaso sanitário. Ele falou, como que é? Como assim? Eu vou para a melhor escola bíblica e eu vim aqui para comandar e eu vou limpar, né? E aí ele lá irritado foi limpar o vaso, e aí quando ele escuta um barulho do outro lado. E aí ele falou, ué, que negócio é isso? Quando ele acabou olhando, era o seu pastor titular que estava ali do outro lado. Então ele estava caminhando junto com ele, ensinando a ele como que era o ministério. Não é da forma que nós pensamos, não é da forma que nós queremos, né? Mas ele precisa ser caminhado junto, né? Nós caminhamos juntos. E é isso que eu tenho abraçado com a nossa juventude. Se eu tenho algo para mostrar a eles, se eu tenho algo para fazer com eles, eu tenho que estar junto. Eu não posso estar só daqui de longe falando faz isso, faz aquilo, né? Mas é algo que a gente tem caminhado junto. Então a gente está, como eu disse, a nossa juventude do Olho d'Água, ela não são muitos, né? Ainda é um grupo pequeno, mas é um grupo que faz muito barulho, que gosta muito de fazer o movimento, né? O Tandy sabe, quando a gente vai para lá, né, eles querem ir antes de um som, querem trabalhar, que falam, nós vamos antes para ajudar, nós queremos ajudar-nos no que for preciso. Então eu tenho uma grande admiração para eles. Nós já levamos alguns deles para ver uma obra missionária, né? Já faz uns 2-3 anos que a gente levou lá no Oséias alguns deles para ver realmente como que é o trabalho. E assim a fomentar o desejo de eles poderem estar também no Instituto Bíblico, né? Para que eles possam também fazer parte desse corpo, fazer parte desse ministério que Deus ofereceu à nossa missão e todas as nossas igrejas da Missão Unidas. Amém. Muito bom mesmo. Inclusive, um dilema que nós temos passado, né, a respeito sobre o chamado, né? E a gente tem lutado por isso, né? Estava comentando com os outros irmãos que nós já entrevistamos e falando para eles assim que teve muita gente que falou do chamado, né? Mas a igreja não apoiou,
né? Então assim nós temos que ter essa mudança também de aonde a igreja ela tem que entender que o pastor Josias falou, é interessante, o pastor Josias falou, aonde Deus aponta, ele paga a conta. Então quando Deus manda, né, então ele vai fazer, né? O Delcio também na sua entrevista, ele falaram para ele, Delcio, se você for perceber, você vai passar fome, Delcio. Olha só o que falaram para ele, né? Então todas essas questões assim são questões que tem sido, que são alvo da nossa atenção, né, pra gente poder mudar algumas coisas aqui. Clênio, agora vamos falar um pouquinho do som, né? Queria, você também que foi alguém que estava desde o começo do som, né? Eu sempre falo, pessoal, que eu ia num som, mas eu só ia cantar e ir embora. Então era tranquilo pra mim, né? Então eu não conhecia mesmo como é que tava, né? Mas o Clênio foi alguém que participou desde o começo, né? Eu quero perguntar pra você, Clênio, como é que tava a juventude na época do início do Unção? Você viu como uma resposta de oração a Unção para a mocidade da Unheiras? O Unção, ele, como eu disse agora há pouco, o Unção ele foi algo preparado por Deus para a nossa juventude, né? Algo foi realmente de oração, né? De líderes, dessa preocupação que nós temos com a nossa juventude em estar engajados junto no ministério, né? Não só os nossos líderes, os nossos pastores, missionários, né? Mas a juventude está inserida dentro desse projeto da Missão Unheiras, né? Então nós tínhamos uma grande preocupação, e nós temos uma grande preocupação de que a juventude esteja acompanhando de perto, que conheça realmente a missão que ela está, e para que ela possa realmente assim levar à frente esse ministério que nós temos. Como eu disse, os nossos missionários, nossos pastores, anciões, eles já estão descansando, eles já estão, eles querem fazer, mas a sua força física já não deixa eles mais fazer. Mas e aí? Quem que vai continuar? Quem que vai continuar? Somos nós. Então o som ele veio para isso. Ele veio para que nós pudéssemos despertar isso, e aí foi definido esse local no IBCB, que é algo que é de preparação para nós, de preparação. Lugar de escolha, jovens, né? Então, Cádiz Barneia, lugar de escolha, lugar de decisão. Então nós para mim, assim, eu tenho um carinho muito especial, assim como você, como os outros, né? Ali, que tem um carinho especial pelo IBCB, nós que vivemos algum tempo ali. Então nós temos um grande papel em poder levar a nossa juventude ao real encontro com Deus. E a partir do primeiro movimento, dos primeiros unção, a gente vê uma mudança, né? Uma nova liderança, uma nova juventude já se querendo movimentar e fazer algo para Deus. Então hoje nós temos pessoas se destacando aí, né? Pessoas que estão aí nessa nova diretoria, pessoas que querem fazer realmente diferença com a nossa juventude, abraçando. E aí a cada ano a gente vem se destacando novos jovens, né? E chegando mais gente, né? Chegando mais gente que querem participar disso. Então essa é a nossa maior intenção com o som, né? De que a gente possa realmente levar os nossos jovens a se inteirar, a estar ingressando dentro desse projeto da Missão Unheiras, né? Que é levar a palavra de Deus, levar a muitos outros povos, nações, e aonde a gente puder alcançar, né? Como eu disse, hoje nós temos essas tecnologias que a gente pode usar e que a gente pode fazer esse não o logo, não, né? Mas o que Deus ele tem a oferecer a nós, né? Eu sei que um som é uma ferramenta para que a gente possa ali carregar as nossas baterias, né? Carregar as nossas baterias, estarmos prontos, recebemos as palavras que são ministradas ali, demonstrarmos aquilo que Deus ele tem feito em nossas vidas, mas acima de tudo, de levarmos isso todos os dias de nossas vidas. Então não é só aquele momento ali, né? Não é só aquele momento de estarmos ali juntos, temos as nossas gincanas, o momento da palavra, aquela correria toda ali, mas levarmos daquilo para a nossa vida diária, levarmos para a nossa vida diária. É igual nós recebemos a palavra nas nossas igrejas, né? Não é só ficarmos para nós, mas levarmos para todos os dias de nossas vidas, lá fora, lá no nosso trabalho, na faculdade, no nosso emprego, aonde que a gente for, a gente realmente ser luz.
Então esse tem sido o maior propósito nosso com o som, que nós, para mim assim, que participei desde o começo, né, desde o primeiro um som, eu falo que a minha esposa, a minha filha é a mascote, né, ela já foi desde pequena com nós para um som, então ela falar de um som para ela já desperta, já arruma a malinha dela, né, já tá pronta. Então dali nasce alguém que já quer fazer algo, né? Quer estar participando não só do movimento, mas poder estar pronto a servir ao Senhor Jesus. Então, eu acho que isso é uma resposta de oração. Talvez nós não esperávamos com tanto impacto que nós estamos tendo, né? No último que tivemos, né, Tandi? Um número muito grande que nós não esperávamos, mas nós vemos de que Deus ele tem um chamado muito, muito grande para nossa juventude, e nós queremos abraçarmos assim como diretoria, né? Nós queremos abraçarmos essa causa junto, né? E fazemos realmente a diferença, e que esse é o nosso maior propósito com o som. E para nós que começamos lá, como a gente disse, né, desde lá do início a gente vem participando, todos os anos a gente se prepara para esse momento, mas nesse último ano a gente não pôde realizar, né? Mas eu creio que Deus ele tem algo a nos mostrar diante de tudo isso. O Clênio, uma coisa que queria perguntar para você, tem alguma coisa que te marcou num som assim, que aconteceu lá, que marcou sua vida, né? O que marcou você lá num som? Tem alguns que falaram sobre a maneira como Deus abençoou, tem outros que falaram como Deus tocou a vida. E você, o que te mais marcou num som desde que nós temos começado o trabalho? Assim, o que tem me impactado muito, assim, eu gosto de falar para as pessoas, assim, eu falo até para o nosso pastor presidente, alguns pastores, assim, eu gosto de participar de um som, mas assim, eu gosto de ficar meio em off lá, né? Mas aparecendo as coisas, para que as coisas possam acontecer, né? Mas algo que tem me impactado muito em vista disso, a gente vê a mudança que tem feito com a nossa juventude, principalmente comigo mesmo, né? Eu tenho me preocupado realmente com aquilo que Deus ele tem colocado ali nesses últimos unções, né? Eu gosto muito desse momento da palavra, de podermos estarmos prontos, né? E quando a gente tem aqueles momentos de conhecimento realmente do que é a missão, né? Do que é a missão Unheiros, e ver a nossa juventude falando, nossa, eu não sabia disso, né? Não sabia disso, não sabia daquilo, não tinha conhecimento daquilo. Mas para mim assim, tem sido muito mais gratificante em poder participar desse momento, poder fazer algo, né? Poder fazer algo para Deus, né? Eu sei que tem sido tão pouco diante daquilo que Deus ele tem feito sobre as nossas vidas, mas para mim ele tem sido muito impactante, porque eu tenho assim visto uma juventude preocupada realmente com o crescimento delas espirituais, né? Então é isso que tem impactado muito mais do que eu podia imaginar, né? Assim, talvez nós não estávamos preparados para receber esse chamado de Deus, né? Quando as pessoas falavam para mim, não, vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer um movimento e tal. É como se estivesse fazendo um movimento qualquer, né? Mas quando você chega lá e vê o grande mover de Deus para com as nossas vidas, né? Um grande chamado que Ele tem para conosco. Então isso é muito mais impactante do que qualquer outro movimento qualquer, né? Então Deus ele tem falado comigo diante das palavras que tem sido ministrado nesse som, né? E eu gosto muito de ouvir, de anotar as coisas, né? Eu sempre busco algo, né? E aí eu vou
eu vou estudar mais sobre aquilo, eu vou olhar mais sobre aquilo que me impactou, sobre aquilo que falou comigo, diretamente comigo, né? E aí, como se o pastor estivesse lá, o preletor estivesse falando, eu estou falando com você mesmo, né? É você mesmo que eu quero falar. Então eu busco é, me orientar dentro desse processo que Deus tem colocado a nós. Amém. Você já falou que a sua filha tá na expectativa já de um som, né? Mas e a juventude aí? Tá perguntando, estão falando se vai ter, se não vai ter. O pessoal das outras igrejas falou, estão perguntando, Tandinho, vai ter, não vai ter. Até convenceram a eles que não teriam poder ter culto também, é difícil, né? Mas o pessoal tá perguntando também. Então, o pessoal já perguntaram como que vai ser um som, se vamos ter um som, como que vai ser, se já tem kit, tem copo, tem caneca, que já tem para nós trabalharmos isso. Então o pessoal já sabem e já está gravado na cabeça isso aí, né? Não precisa nem falar. Tal data nós vamos esperar desse momento. Então é algo que o pessoal também já estão perguntando já, né? Calma ainda, não conversei com o chefia ainda. Vamos orar, irmãos, vamos orar para Deus dar a resposta. Só Deus para nos abençoar agora, né, Clênio? Clênio, para você que está aí mexendo com a juventude, quais são os desafios da juventude nesse mundo pós-moderno aí que nós vivemos, né? Você já falou um pouco, né, sobre as tecnologias que atingem a juventude, né? Mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse assunto, não só na sua visão. Qual que é o desafio do jovem hoje? Esse jovem que está sendo atacado, como você falou, é tecnologia, é YouTube, é jogos, é não sei o que. Qual que é o desafio dele? Como é que ele vai vencer tudo na sua visão aí, na sua realidade, né? No seu grupo de jovens, né? Eu gosto que cada um fala da sua realidade, né? Então você tem a sua realidade aí. Então como que os jovens aí do olho d'água, né? Quais são os desafios que eles têm enfrentado? Como é que eles têm feito para vencer? Como eu disse, o nosso jovem ele tem sido bombardeado por essas informações fáceis, facilitado que elas têm hoje, né? Hoje você ligou uma televisão, você pegou, tá na palma da mão hoje, né? Tá na palma da mão. Então ela tá com muita facilidade e nessa mesma facilidade que ela tá, nós temos que usar que a facilidade que a palavra de Deus chegue a essa pessoa também com facilidade, que esteja acessível a ela, né? Então nossos jovens eles precisam realmente disso e eu tenho buscado, preocupado bastante aqui com isso, né? Com isso, com a nossa juventude. Eu me lembro esse dia conversando numa oração, falando com os irmãos, né? Contando um pouco lá em 99, quando eu batizei, nós preparamos lá naquele local em Rondonópolis, preparamos um louvor e nós tínhamos orado, intercedido, preparado tudo, né? Tudo para fazermos um bom louvor. Era uma noite de louvor de jovens. Só que saiu aquela noite, cantamos tudo, fizemos todo o movimento, só que algo faltava em nós, e nós não sabíamos o que era. Depois a gente sentou numa roda de tereré, conversando, e os meninos falaram, mas que tá faltando? Não faltou nada, nós oramos, nós intercedemos, nós ensaiamos direito, não faltou nada. E aí um dos rapazes falou, na época era fita, né? As fitas, não tinha nem CD, agora você não usa nem CD, nem mais nada, né? E aí ele falou assim, eu tenho muitas fitas mundanas. Eu sei que eu já tô numa nova vida, mas tá lá guardada em casa, de vez em quando eu dou uma rodada nela. Aí ele falou, eu não larguei aquela velha vida. Falou, sabe de uma coisa? O que eu vou fazer? Eu vou sentado, tava meio friozinho, uma fogueira. Ele falou, vou jogar todas essas fitas, que eu vou queimar tudo. Pegou e virou a caixa dele, tinha uma caixa cheia de fita. Aí veio outro, jogou, queimou. Ele falou, será que não era isso? Será que não era isso que estava faltando em nós? A gente realmente abandonar esse velho eu aí e estarmos prontos a isso, né? Então é isso que eu tenho
tenho me preocupado com a nossa juventude, né? Eu lembro uma vez que nós, o pastor Everaldo estava aqui conosco ainda, ele falou para os jovens, né? A partir de hoje, jovens, vamos, quem tem aí qualquer música que não condiz com aquilo que Deus ele quer, vamos apagar hoje, não vamos fazer um compromisso hoje. Vamos fazer um compromisso hoje com você, não é comigo. Eu não vou olhar o celular de ninguém, não. Mas faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Então nós temos nos preocupados com tudo isso, porque é bem prático hoje, né? Tá muito mais fácil, muito na palma da mão, né? E uma criança hoje, ela ouve uma música, algo que coisa, ela já grava, né? E ela fica remoendo aquele dia inteiro. Então nós precisamos estar pronto, né? Como eu disse, a palavra de Deus chegar também acessível a essas pessoas, né? E nós temos um grande papel como líderes. Eu tenho me preocupado, como eu disse, é por isso que eu fiz esses movimentos, essas ações aqui com os meus jovens, né? Falei, se vocês querem usar o celular, usar coisa, baixem um playback e vão ensaiar. Dou uma semana para vocês. Vamos ler tal versículo hoje, vamos estudar ele, vamos analisar. Eu pegava uma narrativa bíblica, falava, vocês vão fazer um teatro sobre isso aqui agora hoje, eu vou te dar 30 minutos. Então eles têm potencial para fazer, tem muito potencial. Assim como lá na escola eles têm, né? Como eles estão se virando para fazer as suas atividades. Aqui também na casa de Deus ele tem muita coisa para fazer, eles têm criatividade para poder fazer. Então eu desafiei e desafio eles todos os dias, né? Eu falo, vocês têm muito potencial e isso precisa ser usado para Deus. Isso precisa ser usado para Deus. Então, muitos deles já se destacaram, muitos deles têm voltado à obra de Deus, mas é algo bem desafiador para nós ainda, né? Nós temos que, assim, eu falo para eles, o inimigo não está contente com essas ações que nós estamos fazendo. Então ele vai usar de todas as formas para que a gente possa desistirmos de fazermos, de falar, você está desafinado, você falou tal versículo errado, coisa. Não. Aí eu lembro para quem canta, falo assim, eu vou lembrar para vocês, a minha banda sabia uma música só. Mais ou menos 3 meses a igreja ficou ouvindo, foi, mas nós não dava moral não, e pau de novo, a mesma música. Tinha assembleias que nós íamos tínhamos assembleias que nós íamos na igreja, o som tava alto demais. Eu falava, não, agora a guitarra, agora a voz tá alta demais. Então, era toda a assembleia, a gente falava. Então, se a gente tivesse desistido lá, falando, não, agora toma então, dirigem o louvor aí com vocês. Não, mas a gente sabia que eles estavam fazendo algo para o nosso próprio crescimento e sabia que a gente tinha potencial e a gente abraçou aquilo como uma crítica construtiva para nós, a gente abraçou, a gente não levou isso a mal, né? Mas nós sabíamos que era para o nosso crescimento e hoje nós temos um conhecimento disso e muitos deles já têm as suas atividades, têm as suas bandas, os seus ministérios, né? E que cresceram com essas críticas construtivas, né? Então a gente tem que pegar tudo isso e tornarmos como escada para que nós possamos crescermos ainda muito mais. Eu falo para eles, né? Então, se você desafinou aqui agora, não é você não vai acertar isso na semana. Você tem que se dedicar muito mais. Você tá lá lavando louça, fala para as meninas, você tá lá carpindo, canta, se é isso que você quer, vamos lá. Você vai se preparando a cada dia mais. Fala pro menino que tá na bateria para nós, cara, vai lá, escuta, você tem que estar de tudo, escuta e vem aqui, bate a bateria na igreja, mesmo que o vizinho fica bravo, fica aí batendo ela até. Se você não quiser aqui vir, vira tudo as panelas da sua mãe, amassa tudo lá. Eu falei pra ele, brincando com ele. Mas é algo bem gratificante, porque você vê uma juventude que quer realmente fazer. Então depende muito de nós incentivarmos eles também, né? Não é falar, então, você não vai conseguir, você não pode, mas a gente dizer, você é capaz, você pode sim, você pode chegar. E eu falo para eles, eu quero chegar lá no púlpito, na igreja, e estar ali só ouvindo vocês. É verdade. E eu falava para eles nesse momento de pandemia, né? Eu falei, eu acho que agora eu vou assistir. Eu falava, agora eu vou assistir, só vou arrumar o som para vocês e vou assistir. Eu falava, porque agora eu tô vendo que tem muita gente e vão tomar o meu lugar agora.
Mas eu não estou triste porque vocês vão ficar lá. Eu estou muito feliz porque é algo de oração de muito tempo mesmo. Eu chorei bastante com eles, chorei bastante, mas chorei de alegria de poder ver jovens preocupados com essas ações. Porque é algo que nós viemos para cá. O Enoque veio para cá com esse propósito, o Idago, ele retornou para Guazu. Eu vim aqui com esse propósito, para que tivessem jovens se preocupados com o ministério realmente. Falei, a partir do momento de vocês aqui mesmo que querem abraçar essa causa, não é que talvez eu vou embora, mas é que eu quero que vocês abraçam, tenham conhecimento do grande ministério que vocês têm, e isso é importante, de que vocês abraçam isso. Eu quero ver vocês lá ainda, eu quero ver vocês. Então é uma juventude que precisa, acima de tudo, de nós líderes, acompanharmos de perto. Como eu disse, a gente não está lá só como ditador, né? Ditarmos regras, falarmos é isso, tem que fazer aquilo, mas é acompanharmos, é assim, né? Eu acho que isso é uma didática terrena, né? Que ele ensina junto, né? Tem que estar lá junto. Então, caminhando com ele. Não é só apontando, né? Não é só demonstrando as regras, não é só demonstrando no quadro, falando, mas é caminhando junto. Então é isso que nós devemos fazermos, né? Abraçarmos, voltarmos a esses ensinamentos, né? E assim como nós aprendemos, que foi assim que nós aprendemos, né? Que foi chegado a nós. Se eles não falaram, eles foram lá e mostraram para nós como que era, e a gente estava junto ali com eles. Então é isso que nós devemos fazermos. E é algo que eu tenho muito a trabalhar com a minha juventude aqui da Olho d'Água, e que eu espero em breve a gente colha frutos, né? Frutos de qualidades, né? E que eles possam assim abraçar esse ministério. Eu falei para eles, a garganta já tá quase indo já, Flávio, mas eu tô aqui ainda. Eu vou rouco, mas é algo que Deus ele tem colocado no meu coração. Eu quero estar lá, eu quero estar lá junto, eu quero abraçar, seja qual for o dia, o momento, a hora. É algo que Deus tem me dado, e eu quero cantar todos os dias para eles, né? Todos os dias. Então é algo que eu tenho demonstrado isso e caminhado junto com eles, né? Então eu falo assim para nossa juventude, de outras igrejas, líderes de outras igrejas, caminhem juntos, que essa palavra chegue com impacto, né, para as suas vidas, para as nossas vidas, e que diante desse momento ainda de pandemia, eu sei que nem todos têm o mesmo acesso às mesmas, como nós estamos tendo, talvez, mas que a gente busque estratégias para que a gente possa, como eu disse, todos nós temos potencial para levarmos a nossa juventude ao real encontro com Deus. Então temos jovens aí de várias igrejas, de diversidades de talentos, e que tem um grande potencial, e nós queremos que isso apareça, né? E que acima de tudo eles possam levar o reino de Deus a outras vidas, né? E nós precisamos realmente muito disso, né? Como eu disse, ainda minha igreja, assim eu falo, é pequena, mas quando a gente faz algo assim, todos eles abraçam, né? Os pais, os avós, todo mundo quer estar junto, né? Porque a gente tem o nosso ancião, o seu Tadeu, a dona Delmira, e durante esses movimentos eles nunca me deixaram sozinho, sempre eles estavam comigo, sempre falavam, não, vamos lá, não vamos desanimar não. Tinha final de semana que eu já não queria mais, falou, não, vamos lá, vamos fazer. E aí nós fazíamos esse movimento, visitando os lares, principalmente daqueles que já não estavam vindo mais na casa de Deus, né? Então a gente procurava fazer lá na casa deles esse momento. A gente ia lá, levava todo mundo. Então eu falava para eles assim, tudo isso aqui é de Deus, falei, tudo isso aqui é de Deus, não é nosso não é nosso, porque se a gente fosse olhar para nossas condições, por tudo aquilo que a gente fazia, né? Eu comprava as coisas, minha esposa ia lá, comprava também alimentação, nós juntávamos umas coisas para alimentar todo mundo ali, as coisas para fazer gincana, um prêmio para eles, para animar eles.
Então é bem gratificante. Falei, isso aqui, se a gente for colocar na balança, falei, se a gente for colocar na ponta da caneta, a gente gastava muito. Mas isso não vou falar em valores hoje, vou falar naquilo que a gente está colhendo hoje. Vamos falar de vidas convertendo, vidas sendo voltadas para Deus, e é com isso que Deus se preocupa, com vidas. Então nós devemos nos preocuparmos com vidas. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês. É bem desafiador diante desse momento, dessa pandemia, mas também depende muito de nós como líderes, de nós fazemos realmente, de fazemos acontecer isso, né? Acontecer isso. Então eu espero em breve poder partilhar assim com outras igrejas, levarmos a nossa juventude a outras igrejas, né? Para que eles mesmos possam falar, né? Disso. E eles têm gostado muito, eles trocam de experiência, né? Eu gosto de muito ver eles lá num som, né? Quando eles chegam, gostam de ir primeiro, gostam de chegar antes. E aí, quando vai chegando o pessoal, eles já vão conversando, já fazem a roda de apresentação lá. Eles mesmos vão cumprimentando um outro, já conhecem outros amigos, já tem outros amigos de outras igrejas. Fala assim, esse aqui é de lá, de não sei da onde. E eles vão recepcionando e vão criando aquela roda, vai ficando gigante. Então é bem gratificante ver eles já crescendo. Eu falo para eles, não precisa eu mandar, não precisa o Tandy mandar. Eu falo para eles, quando eles vão para um som, vão para qualquer outro congresso. Se alguém está limpando ali, você vai lá, não precisa ninguém falar nada para você. Então é algo que eu tenho trabalhado com eles, de estar sempre dispostos a servir a Deus. E servir a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Talvez, como eu disse para vocês, não é só no louvor, não é só na pregação. Lá na limpeza também você está servindo a Deus. Então você deve fazer isso com toda a dedicação. Então eu deixo isso para a nossa juventude, para outros líderes, né? Para outros líderes, eu sei que também eles têm experiências demonstrado e que nós vamos partilharmos juntos disso e esperar que em breve a gente possa poder assim compartilhar um com os outros, assim, levarmos a nossa juventude a um encontro, né? Ou de realizarmos a nossa unção, né? Mas isso depende tudo do propósito de Deus para nós ainda durante esse ano. É verdade, Clênio. Clênio, nós estamos terminando já nosso podcast, mas nós não podemos deixar de rever um desafio que está sendo feito para nós, né? Muitas vezes estão desafiando, né, lá no IBCB, que não tenhamos terenas lá. Hoje nós temos o Delson lá, né? O Delson está lá estudando, faz parte da federação também, mas muitas vezes somos desafiados, cadê os terenas estudando? Então eu tenho sempre perguntado para os líderes qual tem sido Peraí que tem um cachorro aqui. Vai pra lá, cachorrinho. Tu vi aqui. Peraí. Era que você comprou 54 cachorros agora e estamos aqui agora. Ela gosta de cachorro. Não, tô brincando, é só um. Bom, então nós temos sido desafiados a isso, Clênio. Então cada líder tem trazido uma estratégia, né, dentro da sua realidade. Como é que nós vamos atrair? Como é que nós... Tá certo, quem atrai é o Espírito Santo, ponto. Quem convence é o Espírito Santo, ponto. Mas qual o nosso papel como líderes? Qual é a sua estratégia? Qual a estratégia que você tem no coração, que Deus colocou no seu coração, para que a juventude tenha o desejo de ser um missionário ou liderança da igreja, da missão? É algo que a gente tem sido muito cobrado, como o Tandy disse, né? Nós, né, terenas, nós acabamos num grande período aí nós não temos aí alunos, né, no nosso Instituto Bíblico. E eu tenho buscado muito trazer algumas experiências, né, como na minha igreja eu tenho o pastor Oswaldo, que já viveu no campo, né? Como eu disse, a gente já levou eles lá no campo missionário onde o Oséias está, e é onde que o pastor Oswaldo já esteve, né? Para conhecer, para estar de perto, não só de a gente falar, né? Não só de a gente falar das experiências, mas de eles conviverem realmente, saber o que é o campo missionário, né? Então muitos deles se autodesafiaram
mas também que precisa muito desse respaldo da igreja, né? Nós temos uma preocupação realmente de mantermos essas pessoas lá. Dizemos, nós estamos aqui pronto, nós queremos realmente de que a igreja tenha pessoas que vão estar se preparando. Então é bem é bem desafiador isso, né? Porque como eu disse, hoje a nossa juventude está tão preocupada com uma formação acadêmica para condições financeiras suas, né? Então nós temos que nos prepararmos para isso, tem que preparar para aquilo, e aí eu me preparo primeiro para isso e depois, se der tempo, eu vou para lá, né? Se der tempo, talvez eu vou para lá, talvez eu tenha que ir para lá. Então é como eu disse, a nossa preocupação, ou seja, a preocupação de Deus é com vidas, e a nossa deve ser com vidas. Então eu tenho me cobrado muito diante de tudo isso, né? De que a gente possa sim ter estratégias para que a nossa juventude possam chegar ao consentimento de que isso é melhor, né? De eles tenham conhecimento, uma base bíblica para isso, né? Mas como eu disse, nós precisamos abraçarmos essa causa com toda dedicação ainda, né? Com toda dedicação para que eles possam enxergar e ver de que o campo ainda é grande, né? Nós precisamos muito, muito, e ainda mais da nossa juventude, porque tem um potencial, né? Tem força ainda, né? Tem força, tem muito para se dedicar ao propósito de Deus. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer na igreja foi essas visitas, né? Nesses campos, né? Nesses campos, a gente levar eles a esses campos para que eles possam conhecer, ter essa troca de experiência, né? De vivenciar, de ter um tempo lá com esse missionário, e eles verem realmente como necessita realmente de pessoas, né? De missionários nesses campos. E tem muitas aldeias, muitas comunidades aguardando esse missionário, né? Então a gente tem buscado levar isso aí, né, a eles, e algo que nós temos como estratégia é levar eles ao conhecimento disso, né? Troca de experiências, né? Quem sempre, o pastor Osvaldo, o meu pai também tem falado muito de suas experiências na igreja, né? No momento oportuno eles falam um pouquinho disso, né? O pastor até separou mais ou menos acho que um mês para falar sobre missões, né? Qual que é o propósito? A igreja é quem deve fazer, e quem somos nós e o que nós podemos fazermos, né? Então nós precisamos realmente nos orientarmos e orientar a nossa juventude diante para que eles possam ter o pleno conhecimento da importância que tem de eles estarem também estudando, né? Estudando na nossa escola bíblica. E hoje nós temos aí o Delson, né? Como você disse, o Delson está lá. Assim, quando ele foi para lá, eu agradeci muito a Deus, de ver de um jovem, uma família dedicada à obra de Deus, né? Eu tenho ainda um desejo com a minha família, com minha esposa, como eu disse, né? Ela ainda tem um desejo de ter um conhecimento ainda mais profundo, né, com Deus, para que ela possa ensinar a outra. Às vezes eu não sei muita coisa, ela fala assim, e aí eu quero saber mais, eu quero saber mais. E aí eu falo para ela que o nosso ministério ele não acaba aqui. Eu sempre falo para ela, né? Nosso não está só aqui. Deus ele tem um propósito maior. Eu não sei ainda qual é o momento, se é agora ou depois. Falei, mas nós temos que orarmos, intercedemos para que Ele possa nos orientar. E é por isso que é bem preocupante e que nós tenhamos trabalharmos para isso, né? Trabalharmos para que a nossa juventude venha realmente ter o desejo, e assim nós, como o IBCB está estruturando, né? Tá tendo uma estrutura boa, tá? Para receber a nossa juventude, estarem prontos. Temos professores capacitados, professores que já têm caminhos andados de ministérios, né? Que têm experiências,
e que vão dar instruções, ensinamentos, assim como os nossos pastores, nossos missionários, nossos anciões têm, né? Assim como eles receberam. E para que essa palavra chegue, como eu disse lá antes, né? Para que essa palavra possa chegar com tanto impacto a outras gerações, isso precisa que a gente também tenha um conhecimento profundo e mais achegado com Deus, né? E isso só vai ser quando nós tivemos uma grande parte, uma grande maioria da nossa juventude querendo chegar aos pés de Deus e querendo conhecer ainda muito mais, né? E para isso que está aí o nosso Instituto Bíblico. E nossas igrejas também dão suporte, né? Nós damos suporte. Nós estamos aqui pronto, pastor Fá, nós estamos aqui pronto, igreja. Nós investimos, assim como nós como família investimos nos filhos, né? Falando, não, hoje você vai ser doutor e nós vamos investir em você. Então nós temos que investirmos, a igreja tem que investir no seu servo e para que assim ele possa dar frutos, muitos frutos ainda, né? Então esse que tem sido o nosso papel como igreja e como líder aqui. Então nós temos algumas estratégias para desenvolver. Uma dessas, como eu disse, né, nós levamos ele ao conhecimento, não só a troca de experiência, mas levamos eles lá no campo, né, para que ele possa conhecer mais de perto e assim ter o desejo de poder ingressar na escola bíblica. Legal, é isso mesmo, Clênio. Nós temos muitos têm dito isso, né, que o jovem tem que ir lá ver. Se ele vê, se ele sentir, ele vai ter o desejo, com certeza, né? Clênio, nós estamos encerrando nossa entrevista de hoje. Eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos jovens nessa tarde. Deixe uma palavra direcionada a eles, aos nossa juventude que está aí nos assistindo, né? E dissesse algo, né, que está no meu coração, coisa de Deus, para o coração dessa juventude que está tão ansiosa em receber mais de Deus. Queria deixar uma palavra à nossa juventude, um versículo que eu me lembro de estar no seminário e depois do nosso tarefão, né, a gente sempre citava ele, saímos de lá porque o nosso trabalho era lavar a panela lá. Depois da janta nós tínhamos que dar conta do recado, né? E aí eles falavam, vocês estão no panelão, ninguém gostava daquele momento, mas eu adorava estar lá, que eu fazia com toda a dedicação. E aí há um versículo que sempre a gente citava quando a gente acabava, a gente gritava lá esse versículo, né? Então eu acho que é importante para nós, que é de Coríntios 15, 58, né? Que ele vai nos falar: portanto, os meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, todos os dias, assim, todos os dias que eu tenho me deparado com essa palavra, nós temos que fazer, fazemos com toda a nossa dedicação a Ele. Isso não é vão, isso não não estou fazendo para homens, não estou fazendo para ninguém, não estou fazendo para minha liderança, mas sempre abundante, querendo muito mais desse ministério de Deus. Eu gostaria de deixar essa palavra a toda a nossa juventude. Sejam constantes. Não deixem ser abalados por nada. Eu sei que nós estamos vivendo um momento talvez difíceis. Estamos vendo um momento de perdas de parentes, de pessoas próximas a nós. E eu também perdi pessoas tão próximas de mim, que estavam ali todos os dias, que eram pessoas intercessoras minhas e que estavam sempre me deixando uma palavra. Mas eu compreendi de Deus que esse era o tempo dele, não meu, não da forma que eu queria. Então ele me deixava essa palavra: não, seja firme, seja constante, nada te abale, que isso não é vão, isso que você está fazendo não é vão. Então quero deixar essa palavra a nossa juventude, a toda a nossa juventude, a toda a nossa liderança das nossas igrejas, da Missão Unidas, para que cada dia a gente possa estar sendo fortalecidos por essa palavra. Não é minha, não é de homens, mas é de Deus vinda para nós nesse momento talvez difícil, doloroso para nós,
mas que nós tenhamos trabalhando sempre constante sobre esse trabalho que Deus tem a oferecer às nossas vidas. Então gostaria de deixarmos a nós e a todos, né, nessa tarde. Valeu, Clênio. Então quero agradecer ao Clênio pela disponibilidade de estar com a gente essa tarde. Obrigado pela palavra, um papo 10, top. Tá aí uma juventude, tá aí a vida do Clênio, né, que mais uma vez é um exemplo aí de dedicação na obra do Senhor, de constância, né? Então nós estamos, a nossa vida é assim, a vida com Deus é assim, muita constância, muita constância. Deus vai nos honrar. Então quero agradecer a você, Clênio, obrigado por tudo.